Daremos início à tribuna livre, artigo 122 até o 125 do Regimento Interno. Eu convido o senhor Peterson Matos, ele que é assistente administrativo, e falará em nome do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica e Profissional. Senhor Peterson, seja muito bem-vindo. O senhor tem por até 10 minutos para o espaço destinado à tribuna livre. Boa tarde a todos. Presidência da Casa, vereadores e plenário. Meu nome é Peterson de Souza Matos, servidor público do Instituto Federal de Santa Catarina. O Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, é uma escola técnica federal vinculada ao Ministério da Educação, MEC, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, SETEC. Tem 105 anos de existência. Em todo o estado, o IFSC oferta cursos técnicos profissionalizantes, cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos de formação iniciada e continuada, a exemplo do Pronatec e Proeja, cursos de graduação e pós-graduação em seus 22 campos. Em Joinville, o IFSC oferta atualmente cerca de 2.000 vagas. Prevê uma expansão com ampliação da unidade do bairro Costa e Silva e instalação na unidade no centro, no Colégio Conselheiro Mafra e CI Padre Carlos. Conquistas que contaram com o apoio desta Câmara de Vereadores. Temos os cursos técnicos de enfermagem, mecânica e eletroeletrônica, os cursos superiores de gestão hospitalar e mecatrônica, além dos cursos Proeja, Pronatec e de educação à distância. Nosso campus vem se destacando nos aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. O êxito no trabalho desenvolvido é verificado nos altos índices de empregabilidade dos nossos ex-alunos, aprovações em vestibulares e, mais recentemente, no excelente resultado alcançado no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, em que ficamos em primeiro lugar no Estado em relação às escolas públicas. Contudo, a atual conjuntura política e econômica brasileira tem promovido um grande descontentamento entre os servidores públicos federais, em especial nós trabalhadores da educação, devido aos cortes orçamentários provocados pelos ajustes econômicos. Dentro do IFSC, verifica-se cortes em verbas, em editais, verbas para custeio, investimentos, entre outras. Em virtude deste cenário, os servidores federais em todo o país mobilizaram-se nos institutos federais de educação. Houve a deflagração do movimento de greve no dia 13 de julho de 2015. Unimos-nos às entidades do Fórum das Federais em Greve. Neste fórum participam o INSS, aqui presente, IFC Araquari, IBGE, UFSC, entre outras entidades que têm unidades em nossa região. Dentre as nossas reivindicações, destaque-se a luta pela manutenção de um ensino de qualidade. Mas o momento que apresenta no Brasil é de retirada de direitos sociais, processos que combinam com o que está acontecendo globalmente no sistema capitalista. Nós, servidores federais, não podemos ficar apáticos ao que está acontecendo. Devemos lutar contra tal política, já que muitas conquistas que temos hoje foram conseguidas graças a mobilizações anteriores. O ajuste fiscal proposto pelo governo, divulgado em maio, visa economizar cerca de 70 bilhões de reais em 2015. O lado dramático é que os cortes orçamentários atingem ministérios estratégicos para a vida social. Cidades, 17,2 bilhões. Saúde, 11,7 bilhões. Educação, 9,4 bilhões. Eles juntos somam 55% dos valores a serem cortados, com fortes prejuízos no funcionamento do serviço público. Neste momento, os cortes na educação já superam 11 bilhões de reais, evidenciando quanto o slogan Brasil, Pátria Educadora é uma farsa. Neste momento, vou apresentar alguns slides.
Nesse dá para observar o orçamento da União executado em 2014. A educação está ali acima da Previdência Social, em azul. É um pouco difícil até de encontrar, né, dentro desse gráfico. E os juros e amortização da dívida, né, em 2014, 45,11%. Vê que é a maior parte, né, representada ali. Em relação à dívida que ainda temos, né, há uma ascensão após o pagamento antecipado do FMI e resgates com ágio, né? Essa ascensão bem íngreme ali que dá para observar. Em relação a isso, o lucro dos bancos também, né, acompanha essa ascensão. A arrecadação tributária, né, do governo federal, 55 trilhões, cerca de 76 bilhões em todas as áreas sociais, sendo 9 bilhões na educação, 9 da saúde e 1 bilhão, e quase 2 bilhões da reforma agrária, que foram cortados. E o superávit primário, né, a meta do orçamento continua sendo destinada para pagamento da dívida pública. Quem perde e quem ganha com isso? Em relação ao salário dos servidores públicos, a perda salarial histórica, reajuste de 5% sequer repõe a inflação, nem com greve os servidores têm conseguido repor perdas inflacionárias, defasagem na tabela do imposto de renda, cerca de 60%, uma contínua retirada de direitos de ativos, aposentados e pensionistas. Em relação aos juros da dívida pública, o maior de juros do mundo historicamente, Selic de 14,25%, custo médio da dívida 15% ao ano, dívida tem atualização monetária mensal, cumulativa e em cima dos maiores juros reais do mundo. Isenções fiscais e anistias, crescentes privilégios financeiros garantidos pelo sistema da dívida. As medidas tomadas, né, pelo Plano Levy, né, Dilma, o aprofundamento da dívida causa um tarifaço, né, aumento de preços administrados pelo governo de energia, combustíveis, transporte, plano de saúde e remédios, manutenção do modelo primário exportador, falta de reforma agrária e aumento nos preços dos alimentos, sob a justificativa de combater a inflação, aumento de juros. Medidas para combater o descontrole das políticas públicas são os cortes sociais, 70 bilhões, e direitos, pensões, seguros, desempregos e abono salarial. Aumento nos juros, despesas muito maiores com a dívida, causa lógica de tudo isso para aprofundar a crise. Qual a causa de aumentar os preços e cortar os gastos e direitos sociais? A dívida impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos. De onde veio toda essa dívida pública? Quanto tomamos emprestados e quanto já pagamos? Qual realmente o que devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? Somente uma auditoria prevista na Constituição responderá estas questões. Com esses cortes orçamentários, como vocês avaliaram que vão ficar as políticas públicas em relação ao saneamento básico e mobilidade urbana, por exemplo, que são de responsabilidade dos ministérios das cidades? Como vocês avaliam que vai ficar já precarizado o SUS, Sistema Único de Saúde, a Previdência Social, o funcionamento das universidades e institutos federais, as bolsas de assistência estudantil, o programa Ciências Sem Fronteiras, o projeto de ensino e pesquisa, a contratação de novos professores? Não é por nada que as universidades federais estão em greve há mais de 80 dias e institutos federais, nós, há mais de 40.
É preciso que haja observância do poder público para melhorias dos serviços públicos prestados à população, ao invés do desmantelamento que está ocorrendo, que os servidores públicos federais chamam a atenção, protestam contra essa destruição e tentam negociar com os governos em prol da população brasileira e dos trabalhadores. Já é sabido nesta casa, o governo está também quebrando com os salários dos servidores do Executivo Federal. A proposta de 5,5% de reposição salarial no próximo ano não cobre a inflação de 2015, é quase a metade da inflação. E assim ocorreu em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Além disso, tabelar um reajuste de 5% em 2017, já para concluir, 2017, 5%, 4,75% em 2018, 4,5% em 2019, é uma proposta infame que coloca o orçamento familiar dos trabalhadores, deixando-os amarrados por 4 anos a esta injustiça. Os servidores públicos precisam de política de reajuste salarial permanente, com correções e distorções e reposição das perdas inflacionárias. Reivindicamos data base, é um dos itens de nossa pauta. Solicitamos que seja aprovada aqui, nesta Casa, a moção de apoio às nossas reivindicações para ser encaminhada à Presidente da República, Dilma Rousseff, ao Ministério da Educação, Renato Janine Ribeiro, e ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, afirmando o posicionamento desta Casa como sendo a favor do serviço público de qualidade. As moções são número 512 de 2015 e número 475 de 2015, ambas dos servidores públicos federais, atualmente em greve. Obrigado.